Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Inexplicável. Vocês já sentiram aquele arrepio repentino na espinha, como se alguém ou alguma coisa estivesse observando vocês enquanto caminhavam, perto de uma casa abandonada? Em Kona, distrito de Ferrara, há uma mansão enigmática que carrega o peso de uma história sombria em suas paredes. Villa Magnoni, um nome que, para quem o conhece, evoca imagens de aparições, sussurros da noite e principalmente de uma bruxa, figura evasiva de preto vista várias vezes atrás das janelas em ruínas ou nos caminhos ao redor. Uma alma inquieta, maldição, sugestão ou resultado das fofocas populares? Aqui está então a bruxa da Villa Magnoni. A mansão? Como eu disse no início, a Villa Magnoni fica em Kona, um distrito de Ferrara. Está localizada em uma paisagem antes dominada por campos agrícolas e florestas. Datada do século XIX, é uma imponente construção neoclássica, com fachada austera e janelas altas que observam os passantes com uma aura de inquietação solene. Sua história é envolta em uma aura de mistério. Construída por uma família nobre local, a mansão atravessou várias épocas, abrigando proprietários sobre os quais não se tem informações precisas. No início do século XX, tornou-se ponto de encontro da aristocracia de Ferrara, palco de festas luxuosas e encontros exclusivos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o edifício foi requisitado pelos nazistas e usado como posto militar avançado. Um período que deixou marcas profundas na estrutura e na memória coletiva. Após a guerra, a mansão passou por vários donos e foi abandonada nos anos 70. A partir daí, começaram a surgir relatos inquietantes sobre ela. Testemunhos locais falam de figuras sombrias que vagam entre os cômodos em ruínas, de vozes sussurrando no meio da noite e de portas que se fecham sozinhas. O ponto de virada ocorreu nos anos 80, quando surgiu uma história inquietante sobre aquele lugar esquecido. Os protagonistas dessa história são um grupo de jovens que decidiram desafiar a lenda e se aventurar no edifício para explorá-lo. E a experiência que eles viveram foi, no mínimo, assustadora. O encontro com a bruxa era uma noite sem lua, às vezes na escuridão total, quando 4 jovens decidiram desafiar a suposta maldição da Villa Magnoni. O edifício, já abandonado há décadas, era um daqueles lugares que todos na cidade vizinha conheciam, mas evitavam a todo custo. Ninguém queria se aproximar dele. Mesmo assim, a curiosidade dos 4 jovens prevaleceu naquele dia. Eles entraram no carro e seguiram em direção à mansão, sem saber que o lugar lhes mostraria uma realidade muito mais inquietante do que jamais poderiam imaginar. Ao chegarem ao local, o silêncio era palpável, as luzes tremeluziam e a estrada que levava ao portão enferrujado parecia não ter fim. O ar era denso, pesado, mas nada as impediu. Sem hesitar, elas se aventuraram naquele lugar esquecido pelo tempo. As paredes descascadas e janelas escuras faziam parecer uma carcaça abandonada. Eles subiram e quase caíram para o térreo devido a um grande buraco no chão. Mas foi justamente no momento em que começaram a perceber o perigo em que haviam se metido que ouviram um som de origem desconhecida. A princípio, eles tiveram dificuldade para entender do que se tratava, mas depois o som ficou inconfundível. Era o choro de uma criança. Como isso era possível? Assustados ao saber que a casa estava abandonada há anos, correram para fora e deram um último olhar à fachada. Apenas uma janela parecia diferente. Um reflexo inquietante se destacava contra o vidro sujo, como se alguém os estivesse observando de dentro. Então o reflexo ficou mais nítido e revelou o contorno de uma mulher muito idosa,
que, sem rodeios, gritou para eles irem embora. A voz rouca dela não tinha nada de humano, parecia vir de outro mundo. Tomados pelo pânico, eles correram em direção ao carro, ligaram o motor e partiram em alta velocidade. Poucos metros depois, o carro tremeu e derrapou forte, saindo da estrada. Segundo uma versão da história, apenas um dos rapazes teria sobrevivido ao impacto e chamado o socorro. Outra versão diz que todos os 4 se salvaram, mas ficaram tão chocados com a experiência que precisaram de muito tempo para superar o terror que sentiram. Após saberem do ocorrido, as autoridades locais mandaram murar entradas e janelas da mansão. Mas depois de alguns dias, uma delas apareceu novamente aberta, sem os tijolos com os quais havia sido fechada, escancarada e ameaçadora. E dizem que foi da mesma janela que a senhora misteriosa apareceu e gritou para os 4 garotos irem embora. Quem era aquela figura inquietante e o que fazia ali, naquela noite, em uma casa abandonada? E é aqui que o mistério começa. A bruxa e fenômenos paranormais. Bem, de acordo com a lenda, a figura ameaçadora que teria cruzado o caminho dos 4 jovens naquela noite seria uma mulher que viveu há séculos, acusada de praticar artes obscuras e contatar forças sobrenaturais. Alguns dizem que ela era apenas uma curandeira simples, conhecedora das propriedades medicinais das plantas e dos segredos da natureza. Outros a veem como uma alma condenada, causa de eventos inexplicáveis e sinal de desgraça. Uma verdadeira bruxa, enfim. Claro, dita assim, parece uma simples lenda popular, alimentada pelo medo e pela superstição. No entanto, se é verdade que por trás de toda lenda existe um fundo de verdade, a ideia de alguns historiadores locais de investigar mais a fundo sobre ela, ajudados por testemunhos reais da época, permitiu reconstruir sua história. Alguns sugerem que sua presença pode ter raízes em um caso realmente ocorrido, o de uma personagem feminina que viveu entre os séculos 17 e 17 I naquela região, acusada de bruxaria durante um dos muitos processos inquisitoriais da época. Talvez fosse uma marginalizada. Por isso, seu verdadeiro nome nunca teria sido registrado por escrito. Mas na ausência de provas concretas que possam levar à sua verdadeira identidade, ela permanece uma figura em grande parte envolta em mistério. O que realmente recebemos, por outro lado, são relatos de muitos avistamentos e fenômenos paranormais que teriam ocorrido ali. Muitos daqueles que ousaram cruzar o limiar da Vila Magnoni contam ter experimentado uma onda repentina de frio que percorria os cômodos, apesar das altas temperaturas do verão. Outros dizem ter ouvido sussurros quase inaudíveis e vozes em línguas desconhecidas vindas do nada. Os moradores locais sempre viveram com uma mistura de curiosidade e temor diante da presença desta vila. Os anciãos da vila se lembram das histórias passadas de geração em geração. Luzes estranhas acendem sozinhas à noite e portas batem sem motivo. Alguns moradores juram ter visto uma figura feminina aparecer de repente em uma das janelas de cima, um rosto pálido e sem expressão, que os encarava imóvel antes de desaparecer no nada. A fama da Vila Magnoni não deixou os investigadores do paranormal indiferentes. Pesquisadores registraram anomalias eletromagnéticas e variações térmicas sem explicação. Em algumas gravações de áudio feitas no meio da noite, parecem ser captadas vozes sussurrantes e sons de passos atravessando os cômodos vazios. Um famoso vídeo de um caçador de fantasmas mostra uma figura escura que surge brevemente em uma parede da mansão antes de desaparecer. Alguns acreditam que aquela silhueta seja a prova definitiva da presença do espírito da bruxa, enquanto outros mantêm uma posição mais cética. As fotografias tiradas dentro do edifício alimentaram ainda mais a lenda. Imagens desfocadas, reflexos indistintos nos espelhos, sombras estranhas que não encontram explicações lógicas. Esses elementos tornaram a mansão mais fascinante e misteriosa. Especialistas analisaram as evidências, mas nenhuma explicação racional dissipou o mistério.
A Vila Magnoni continua sendo um enigma não resolvido, um lugar onde a fronteira entre lenda e realidade parece se dissolver, dando espaço à incerteza. Qualquer pessoa que vive essa aventura sai com uma sensação de inquietação, como se tivesse sido acompanhado por algo ou alguém, mas sem nunca conseguir ver de verdade. De acordo com algumas versões da lenda, a bruxa que morava na mansão séculos atrás foi injustamente executada, e sua alma seguiria vagando pela casa em busca de vingança. A crença na maldição cresce com relatos de pessoas que sofreram acidentes após visitar o edifício, como mal-estares súbitos, falhas em eletrônicos ou pesadelos frequentes. Por fim, os parapsicólogos sugerem que, se a mansão realmente fosse palco de eventos paranormais, poderia se tratar de energia residual. Segundo essa tese, locais de traumas poderiam guardar vestígios dessas experiências, manifestando-se como sons, imagens ou sensações. Independentemente da verdade sobre o mistério da bruxa, sua lenda é irresistivelmente fascinante. Seriam camadas de sugestão, ilusões ópticas ou de uma presença real? A Vila Magnoni permanece misteriosa, sempre pronta para receber visitantes que buscam desvendar seus segredos ou se envolver em sua atmosfera inquietante. A lenda da bruxa da Vila Magnoni deixou de ser apenas uma história local e virou um fenômeno cultural. A vila e sua figura enigmática foram exploradas e reinterpretadas por diversos meios, aumentando o fascínio em torno delas. Artigos e documentários contribuíram para difundir o mito, enriquecendo-o com novas nuances e mistérios, mas mantendo sempre vivo o interesse em torno dessa figura lendária. Mas o fascínio da Vila Magnoni não se limitou à literatura ou aos documentários. O turismo do mistério viu sua popularidade explodir, atraindo curiosos, exploradores urbanos e caçadores de fantasmas. Naturalmente, mas a verdadeira pergunta que se faz é: trata-se unicamente de uma lenda popular que se manteve viva ao longo do tempo? Ou será que no que se conta pode haver um fundo de verdade? Chegou o momento de dar a palavra aos céticos. O mistério da bruxa da Vila Magnoni fascinou gerações, alimentando relatos de aparições, maldições e fenômenos inexplicáveis. Mas o que se esconde por trás dessa lenda? Uma das hipóteses mais aceitas pelos céticos é que as supostas aparições sejam fruto de sugestão coletiva, com as típicas características de um edifício em ruínas. Após anos de abandono, a Vila Magnoni exibe estrutura decadente, janelas quebradas, paredes descascadas e atmosfera sombria que aumenta o desconforto. A arquitetura e as condições da vila podem gerar ilusões ópticas e acústicas. Alguns estudiosos sugeriram, entre outras coisas, que as sombras das árvores projetadas nas paredes, junto com os jogos de luz noturnos, podem dar a impressão de estar diante de figuras fantasmagóricas. Além disso, a conformação do edifício pode amplificar os sons de maneira incomum: rangidos da madeira, o vento assobiando pelas janelas quebradas. Pequenos animais que se movem no interior podem ser facilmente confundidos com sussurros ou lamentos de outro mundo. E tem outra coisa a se considerar. Para tentar esclarecer esses fenômenos, historiadores e estudiosos do folclore analisaram cuidadosamente o caso da Vila Magnoni e destacaram que muitas lendas de bruxas e amaldiçoadas surgem de antigas perseguições contra mulheres consideradas fora dos padrões sociais. É um modelo narrativo comum: uma mulher misteriosa, uma casa abandonada e uma grande quantidade de eventos de origem sobrenatural que surgem após sua morte. Mas, pensando bem, uma lenda tão enraizada no imaginário coletivo do folclore não merece ser destruída pela opinião dos céticos. Embora seja difícil crer que essa suposta bruxa seja a origem dos fenômenos paranormais descritos, o fascínio que exerce sobre todos aqueles que contaram sua história ou a estudaram é 100% real. O que vocês acham de Vila Magnoni? Lenda, realidade, me contem nos comentários. O Inexplicável é um formato original, escrito e dirigido por Luca Parrella, design de som de Matteo D'Alessandro. Se gostou do episódio, curta, inscreva-se no YouTube ou compartilhe com amigos.
Até o próximo encontro com o inexplicável.